On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. O tema hoje é 7 sinais de que o amor que você tem, né, o amor que você está levando na sua vida pode ter se tornado patológico. Existe um psicanalista, né, chamado Erich Fromm, e o Erich ele foi responsável por diversos temas relacionados ao amor e à arte de amar. Inclusive ele tem um texto com esse nome. É importante entender que nem sempre quando nós usamos a palavra amor, nem sempre quando nós falamos em sermos amados, nós estamos tendo dentro de nós a concepção correta do termo, né? Então, na maioria das vezes, quando se desenvolve um amor patológico, ele é decorrente dessas falsas concepções de amor que nós trazemos dentro de nós mesmos. E aí, nós temos sinais, né? Nós temos alguns pontos que indicam que algo está realmente errado. E, dentre eles, um dos principais são comportamentos em que nós colocamos a nossa vida nas mãos de alguém. Então, sempre que uma pessoa, ela perde a sua identidade e passa a viver em função do outro, esse é um grande indicativo de que ela pode estar vivendo um relacionamento que se tornou patológico. Outros exemplos de pensamentos que são errados, né, que são distorcidos e que levam a esse tipo de relação são uma ideia de controle. Então, um pensamento o dia inteiro. Onde será que essa pessoa está? Então, onde está fulano? Onde está ciclano? Então, essa ideia de que você tem que controlar os passos da outra pessoa o tempo todo. Um segundo indicativo de que o amor se tornou patológico. Uma tentativa, né? Seria uma tentativa de leitura mental. E aí a pessoa fica, será que ela está pensando em mim? Então, mais uma vez, né? Então, no primeiro ponto, uma tentativa de controle da pessoa corporalmente, né? Onde ela está. Na segunda, uma tentativa de controle mental. Será que essa pessoa está pensando em mim? Então, pensar isso com muita frequência. Um terceiro ponto indicativo é a insegurança. E aí a pessoa fica o tempo todo, será que ele ou ela realmente me ama de verdade? E a pessoa pensa isso consigo mesma, pergunta para amigos e pergunta para a própria pessoa amada o tempo todo, será que você me ama? Você me ama? Até o outro ficar até mesmo irritado, porque essa pergunta ela entra num círculo obsessivo, né, em que a pessoa fica ansiosa, ela pergunta, depois que ela perguntou, aí novamente ela volta e daqui a pouquinho ela se acalmou, mas daqui a pouco ela está ansiosa de novo e pergunta de novo. Então isso mostra o quanto que aquilo é disfuncional, não é positivo. Um quarto ponto é o sentimento de onipotência. Então a pessoa pensa assim, eu tenho que fazer tudo o que eu posso para agradar. E aí a gente vê aquelas pessoas que elas eram de um jeito, de repente elas começam a se comportar de maneira diferente, se vestir de maneira diferente, falar de maneira diferente, né? Então ela começa a mudar, a transformar toda a sua personalidade para se encaixar no que o outro poderia querer, no que essa pessoa acha que o outro gostaria. Então ela perde a sua personalidade numa ideia onipotente de que ela pode mudar e de que pode se encaixar no que o outro deseja. Um quinto ponto, bastante importante, é a leitura mental. E aí a pessoa fica pensando assim, será que ele ou ela está sentindo falta de mim? Será que essa pessoa não ligou porque
ela não sentiu minha falta, ou porque eu fiz algo errado. Então, é quando a pessoa fica tentando adivinhar o que o outro está pensando. Também é uma tentativa de controle. Um sexto ponto, que seria uma ideia mais catastrófica, é a ideia de que a pessoa morreria sem essa pessoa que ela entende como amada. Então, que não haveria mais razão de viver. E faz sentido, né, gente? Porque se a pessoa deixa de viver a própria vida, fica só em função do outro, deixa de ter seus próprios gostos, passa só a viver para agradar ao outro, adivinhar o que ele pensa, supor coisas relacionadas ao outro. É normal, né, dentro de toda essa loucura desse quadro patológico, de que é normal que essa pessoa ache que ela morreria sem o outro, porque ela esvaziou toda a sua própria personalidade. O último ponto dessa listinha de comportamentos que são indicativos de que o amor está doente, que o amor se tornou patológico, é a generalização. Então, a fala também num sentido global. Então, a pessoa fala, ele ou ela é tudo para mim. Nunca mais vou amar ninguém assim. Sem ele ou sem ela, nada mais tem sentido. Encaixa também, né, com a fala anterior de que a pessoa morreria sem a outra. Então, a gente vê que são falas que sim, demonstram sentimento, demonstram um apreço, mas elas passam do que nós entenderíamos como normalidade e bom senso. Por quê? A pessoa deixa de respeitar a si mesma como um ser humano e ela passa a invadir o espaço do outro numa tentativa de domínio, numa tentativa de controle, numa tentativa de sedução ininterrupta. Então isso se torna muito doente e sufoca o outro. Então a gente vê os parceiros de pessoas que se comportam dessa maneira, eles ficam completamente sufocados, acuados. Às vezes eles saem dessa relação, às vezes eles saem logo no começo, né? E aí a pessoa fica pensando assim, puxa, eu fiz tudo por ele, eu fiz tudo por ela e ela não quer ficar comigo, isso não é justo. E na verdade, o que a pessoa fez foi sufocar, o que a pessoa fez foi jogar uma responsabilidade no outro, jogar toda a responsabilidade da sua própria felicidade no outro. E aí a outra pessoa, se ela não estiver muito apaixonada, se ela tiver um pouquinho mais de noção de realidade, ela vai perceber que é uma tremenda encrenca e que aquilo não é saudável. E aí, às vezes, ela já corta a relação. E aí seria, claro, um relacionamento dessa outra pessoa, né, uma postura mais saudável. E que é indicativa para aquele que foi rejeitado de que ele está errando a mão. Então, teria que sair desses pensamentos obsessivos e repetitivos que são distorcidos. É importante a gente salientar também que qualquer pessoa dentro de um relacionamento está sujeita a ter pensamentos assim. Ela pode, em um momento ou outro, principalmente quando ela está mais apaixonada, ter esse tipo de pensamento. Mas a gente vê que aquilo passou a ser doentio quando a pessoa repete, quando ela anula a própria vida, quando aquilo passa a ser os pontos, esses passam a ser os pontos mais frequentes em sua vida. Aí a gente vê claramente o desequilíbrio. Outros comportamentos que são comuns, então, em pessoas que estão vivendo relacionamentos patológicos e doentios. Vigiar o parceiro, né? Então, essa vigia pode acontecer de maneira aberta ou secreta. Então, a pessoa pode, por exemplo, seguir a outra pessoa na rua. Ela pode fiscalizar todas as suas redes sociais, né? Isso é comum agora que todo mundo usa a internet, né? Então, que a pessoa fique investigando, stalkeando, né? O termo usado na internet, para controlar os passos. E aí já fantasia coisas, né? O amor patológico, às vezes, ele tem que ser tratado até por psiquiatra, gente, porque a pessoa ela fantasia tanto que ela entra num quadro de delírio e distorce a realidade. Então, às vezes, a pessoa tem que ir para um tratamento psiquiátrico e ela passa a tomar até medicação antipsicótica, só para vocês terem noção do quanto isso pode ser grave. Então, é importante que a gente esteja atento. Se a coisa estiver degringolando para esse lado, é preciso ajuda, né?
Então, outros comportamentos. Exigir que o parceiro mantenha contato o tempo todo, mesmo quando isso não é possível. Então, por exemplo, a pessoa está ocupada, não pôde ligar, aí isso gera uma briga tremenda, né? Sendo que há uma explicação razoável e plausível para isso, né? Então, não se justifica. Outra coisa, mandar muitas mensagens no celular, no WhatsApp, né? Então, uma tentativa também de controle através disso. Se a pessoa não responde, já vem o pensamento, né, de catástrofe, de que abandonou, de que não gosta, de que está traindo e assim por diante. A pessoa pode perder a capacidade de tomar iniciativa, né? Começar a esperar que o outro decida por ela, porque ela perdeu a personalidade, né? Como é que ela vai decidir sozinha? E mesmo quando ela tem essa capacidade de tomar essas decisões, elas são tomadas para agradar o outro. Então a gente volta lá num daqueles pontos, né? Ela faz as coisas sempre pelo outro, ela se anula por completo. Essa pessoa também pode abrir mão dos seus interesses pessoais e particulares, né? Viver somente para o outro. Vocês estão vendo que os comportamentos refletem os 7 pontos que eu disse anteriormente, que são esses pontos da leitura do Erich Fromm, né? No livro A Arte de Amar. E o último ponto, distorcer o que o parceiro fala ou faz. Também é muito comum para quem está nesse nível de patologia. A pessoa, ela interpreta tudo diferente, né? Porque ela está tendo uma visão distorcida. Por isso que a gente corre o risco até de entrar num quadro de delírio. Então, gente, se você está numa relação assim, se você conhece uma pessoa que está numa relação assim, é a hora de levantar todas as bandeiras vermelhas da atenção, porque um quadro assim, ele tende só a piorar. São quadros assim que podem evoluir para violência doméstica, são quadros assim que podem evoluir até para homicídios, né? Então, dependendo de como a pessoa tá, se ela não for medicada e viver uma relação de controle assim total, são relações assim que dão depois, né, no seu ápice, podem chegar a quadro de homicídios, porque a pessoa prefere morrer ou matar do que abandonar e perder a outra pessoa. Vocês têm noção do quanto é grave? Então, a ideia importante que a gente tenha é a seguinte: todos esses sintomas, tudo isso que eu falei, são características comuns e humanas, né? A pessoa apaixonada, ela fica insegura, ela tenta adivinhar, ela tem esses pensamentos. Mas quando isso passa a ser o foco, o centro da vida da pessoa, e a gente vê que ela só vive em função disso, aí que a gente tem que tomar cuidado para ver se a coisa não está se perdendo e se não é necessário realmente uma ajuda de um profissional da saúde mental, seja ele um psicólogo, seja ele um psiquiatra, porque é sim caso que merece atendimento clínico, é caso que merece a atenção de pessoas que estão de fora. E quem está envolvido nessa relação, tenha em mente também de que o seu parceiro pode estar doente, né? E que você, não é porque você gosta dessa pessoa que você deve tolerar tudo. É necessário atenção. Procurem ajuda, tá? Nunca é tarde, sempre é possível remanejar a relação, né? E rever esses pontos que estão doentios. Fica a dica para vocês. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit